Se você sente que sua vida financeira está travada, se você tem lutado, tentado e mesmo assim parece que nada muda, fica comigo até o final. Essa oração é longa, profunda e foi feita para te acompanhar, fortalecer sua fé e alinhar sua vida com Deus. Tem dias em que a preocupação com dinheiro pesa mais do que qualquer outra coisa. Você acorda e já lembra das contas. Você tenta focar, mas a mente volta para aquilo que está faltando. Você até tenta descansar, mas existe uma pressão constante dentro de você. E talvez você não fale para ninguém, mas por dentro existe um cansaço. Não é só físico, é emocional, é mental. É aquela sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca chegando. Talvez você já tentou organizar sua vida financeira, já fez contas, já planejou, já cortou gastos, mas mesmo assim parece que algo não encaixa. E o mais difícil é quando você começa a se questionar. Será que um dia isso vai mudar? Será que eu vou conseguir viver com tranquilidade? Será que eu vou sair dessa fase? E hoje eu quero falar com você com calma, com verdade, como alguém que entende o que você está sentindo. Deus não ignora a sua vida financeira. Ele vê cada esforço, Ele vê cada tentativa, Ele vê cada lágrima silenciosa. E Ele também vê o seu potencial, aquilo que você ainda não conseguiu enxergar completamente. Prosperidade não é apenas ter dinheiro sobrando, é viver com equilíbrio, é ter direção, é não viver preso, é não viver sufocado. E hoje nós vamos orar por isso, por destravar, por alinhar, por organizar, por abrir caminhos. Então continua comigo, porque isso não é só uma oração, é um processo espiritual começando agora. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 8:18: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Olha isso com atenção. Deus não está dizendo apenas que vai te dar riquezas, Ele está dizendo que vai te dar capacidade. Capacidade de crescer, capacidade de gerar, capacidade de avançar. Isso muda tudo, porque muitas vezes a gente espera algo cair pronto, mas Deus trabalha de dentro para fora. Ele muda a mente, Ele muda a visão, Ele muda a forma de agir, e aí, o resultado começa a aparecer. Também está escrito em Filipenses 4:19: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Isso significa que Deus vê tudo. Ele vê o que você precisa hoje. Ele vê o que você vai precisar amanhã. Ele vê o que está faltando e o que precisa ser ajustado. E hoje, nós vamos nos posicionar nisso. Vamos agora orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, com sinceridade, com humildade e com fé. Eu oro agora por cada pessoa que está aqui, cada homem, cada mulher, cada um com sua realidade, cada um com sua luta, cada um com sua situação financeira. Pai, o Senhor sabe tudo, sabe quem está endividado, quem está cansado de tentar, quem está vivendo pressionado, sabe quem está lutando para manter o básico, quem está tentando crescer, quem está buscando uma oportunidade. E agora, Deus, nós colocamos tudo diante de Ti, sem esconder nada. Senhor, entra na vida financeira dessa pessoa agora. Entra nas contas, entra nas decisões, entra nos caminhos. Onde existe desorganização, traz ordem. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe escassez, traz provisão. Pai, começa a destravar aquilo que está parado. Se existe algum bloqueio invisível, remove agora. Se existe atraso, começa a acelerar. Se existe algo impedindo o avanço, quebra agora. Em nome de Jesus, Senhor, abre portas. Portas de trabalho, portas de crescimento, portas de novas oportunidades. Portas que essa pessoa nem imaginava, mas que o Senhor já preparou. Pai, dá sabedoria. Ensina essa pessoa a lidar com o dinheiro. Ensina a tomar decisões melhores. Ensina a ter equilíbrio, porque prosperidade sem sabedoria não se sustenta. Senhor, muda a mentalidade. Se existe pensamento de escassez, tira agora. Se existe medo constante de faltar, remove. Se existe crença de que nunca vai dar certo, quebra isso. E coloca uma nova visão. Uma visão de crescimento. Uma visão de possibilidade. Uma visão alinhada com o teu propósito. Pai, abençoa o trabalho dessa pessoa. Multiplica o esforço. Valoriza aquilo que ela faz. Se estiver desempregada, abre uma porta. Se estiver trabalhando, traz crescimento. Se estiver empreendendo, faz prosperar. Senhor, que nunca falte o necessário.
Mas mais do que isso, que haja paz. Tira o peso da pressão financeira. Tira o medo do amanhã. Tira a ansiedade constante. E coloca a segurança. Pai, alinha o coração. Que essa pessoa não coloque o dinheiro como centro, mas que coloque o Senhor. Porque quando o Senhor está no centro, tudo começa a se organizar. E nós declaramos: essa vida financeira vai mudar. Esse cenário vai se transformar. Esse ciclo vai ser quebrado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, continua trabalhando. Vai além daquilo que é visível. Toca na raiz da vida financeira dessa pessoa. Se existem padrões repetitivos de erro, quebra. Se existem decisões impulsivas, corrige. Se existe falta de direção, traz clareza. Pai, organiza tudo. Desde o que entra até o que sai. Traz equilíbrio. Traz consciência. Traz controle. Senhor, abre a mente dessa pessoa. Traz ideias novas. Traz estratégias. Traz criatividade. Mostra caminhos que ela ainda não enxergou. Coloca pessoas certas no caminho. Conexões certas. Oportunidades certas. Que afasta tudo aquilo que atrasa. Afasta decisões erradas. Afasta caminhos que levam ao prejuízo. Pai, fortalece essa pessoa. Porque o processo cansa, a espera desgasta. Mas que ela não desista. Que ela continue. Que ela avance. Que ela confie. Mesmo quando não vê ainda, porque o Senhor já está agindo. Guarda isso. Prosperidade começa dentro, antes de aparecer fora. Começa na mente. Começa nas decisões. Começa na direção de Deus. E quando Deus entra, as coisas começam a se alinhar. Se você crê nisso, escreve agora: minha vida financeira será transformada. Se inscreve no canal Lamo da Fé, porque aqui você vai encontrar direção, oração e força para continuar. E compartilha com alguém que precisa dessa oração, porque tem muita gente lutando em silêncio. Mas Deus já está preparando uma nova fase. E nunca esquece, quando Deus entra na sua vida financeira, o que estava travado começa a fluir. Se você precisa parar um momento, respirar fundo e reconhecer tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, fica comigo até o final, porque essa oração pode renovar completamente o seu coração. A gente costuma orar quando precisa de algo, quando está apertado, quando está difícil, quando algo não está bem. Mas hoje, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Hoje não é sobre pedir, é sobre agradecer. Porque se a gente for sincero, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, Deus já fez muita coisa por nós. Tem livramentos que você nem percebeu. Tem portas que se abriram sem explicação. Tem dias que você achou que não ia aguentar. E mesmo assim você chegou até aqui. E talvez você tenha focado tanto no que ainda não aconteceu, que esqueceu de agradecer pelo que já aconteceu. E hoje, falando com você como um pastor que está diante de milhares de pessoas, eu te digo: a gratidão abre o coração e aproxima você de Deus. Então permanece comigo, porque hoje nós vamos simplesmente dizer: obrigado, Deus. A palavra de Deus nos ensina algo muito poderoso em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Olha isso. Em tudo. Não é só quando está tudo bem. Não é só quando tudo dá certo. É em tudo. Porque a gratidão não depende das circunstâncias. Ela depende da consciência de quem Deus é. Quando você agradece, você reconhece que Deus está presente. Você reconhece que Ele está cuidando. Você reconhece que, mesmo sem entender tudo, Ele continua sendo bom. E hoje, nós vamos viver isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós entramos na Tua presença com um coração diferente. Hoje nós não começamos pedindo, nós começamos agradecendo. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo fôlego, pela oportunidade de estar aqui. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, até mesmo pelas coisas que nós nem percebemos. Obrigado pelos livramentos invisíveis. Obrigado pelas portas que se abriram. Obrigado pelas portas que se fecharam também, porque hoje entendemos que o Senhor estava nos protegendo. Pai, obrigado pelos dias bons, mas também pelos dias difíceis, porque até eles nos ensinaram algo. Obrigado por ter nos sustentado quando a gente achou que não ia conseguir. Obrigado por ter nos dado força quando a gente estava fraco. Obrigado por não ter desistido da gente, mesmo quando a gente falhou. Senhor, hoje nós reconhecemos, tudo vem de Ti. Pai, obrigado pela família, pelas pessoas que estão ao nosso lado, e até por aquelas que passaram,
mas deixaram aprendizado. Obrigado pelo cuidado diário. Obrigado pela proteção. Obrigado pela tua presença. Senhor, se em algum momento nós reclamamos demais, se focamos mais no problema do que nas bênçãos, nos perdoa. Ensina-nos a ter um coração grato, um coração que reconhece, um coração que valoriza, um coração que não esquece. Pai, que a gratidão faça parte da nossa vida, que a gente aprenda a agradecer nos detalhes, que a gente veja a tua mão nas pequenas coisas. Senhor, enche esse coração agora de paz, porque a gratidão traz leveza. Tira o peso, tira a pressão e traz descanso. Que essa pessoa sinta isso agora, uma leveza, uma paz, uma sensação de cuidado. Pai, obrigado por estar presente. Obrigado por ouvir essa oração. Obrigado por nunca nos abandonar. E mesmo antes de ver tudo o que ainda vai acontecer, nós já dizemos, obrigado, em nome de Jesus. Amém. Guarda isso no coração. Quando você aprende a agradecer, você começa a enxergar melhor. Você percebe o cuidado de Deus. Você valoriza o que tem. E o coração fica mais leve. A gratidão não muda só o que está ao redor. Ela muda o que está dentro de você. Se essa oração falou com você, escreve agora. Obrigado, Deus. Escreve com verdade, com sentimento, com fé. Deixa o like e se inscreve no canal Lamo da Fé. E compartilha com alguém que precisa lembrar de agradecer hoje. Porque tem muita gente focada no que falta e esquecendo do que já recebeu. E nunca esquece. Quando você reconhece o que Deus já fez, você fortalece a sua fé para tudo que ainda vai acontecer. Agora eu quero falar direto com você, de coração para coração. Se esse momento de oração tocou você, se você sentiu paz, se você sentiu Deus falando com você de alguma forma, não sai daqui sem fazer algo simples, mas poderoso. Se inscreve agora no canal Lamo da Fé. Não é só sobre um botão, é sobre se conectar com um lugar onde você vai encontrar direção, força e presença de Deus todos os dias. Aqui você não vai receber apenas vídeos, você vai receber palavras que levantam quando você estiver cansado, orações que te sustentam quando ninguém mais vê, mensagens que te alinham quando sua mente estiver confusa. Esse canal pode ser aquele ponto de apoio que você vai precisar em dias difíceis, e também aquele lembrete constante de que você não está sozinho. Então eu te peço, com sinceridade, se inscreve agora e ativa as notificações, porque cada vídeo pode chegar exatamente no momento em que você mais precisar. Faz isso por você, pela sua fé, pela sua caminhada com Deus. E se você crê que Deus tem algo maior para sua vida, escreve aqui. Eu faço parte do Lamo da Fé. Se você quer dormir em paz hoje, com o coração leve e a mente desacelerando de verdade, fica comigo até o final. Porque essa oração vai te ajudar a soltar o peso do dia e descansar em Deus. A noite chegou. E talvez você esteja deitado agora, olhando para o teto, tentando relaxar, mas a mente não para. Os pensamentos vão e voltam. As preocupações aparecem. Coisas que você viveu hoje começam a se repetir. Coisas que você nem resolveu ainda ficam martelando dentro de você. E mesmo cansado, o descanso não chega. Talvez ninguém saiba disso, porque por fora você parece normal, mas por dentro existe um cansaço que não é só físico, é da alma. E você só queria uma coisa agora: desligar tudo e descansar em paz. E é aqui que eu quero te lembrar de algo muito importante. Deus também cuida da sua noite. Ele não está só nos momentos bons, não está só nas horas em que você está forte. Ele também está aí, agora, no silêncio, no seu quarto, vendo exatamente como você está e pronto para te dar descanso. E o Salmo 23 é uma das maiores provas disso, porque ele não fala só de caminho, fala de cuidado, fala de presença, fala de descanso. Então fica comigo, porque nós vamos transformar esse salmo em oração viva. E eu creio que, ao final, você vai sentir algo diferente dentro de você. O Salmo 23 começa com uma declaração que muda tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso aqui não é só uma frase bonita. É uma decisão de confiar. Quando você diz que Deus é o seu pastor, você está dizendo que Ele guia a sua vida, que Ele sabe o caminho, que Ele está cuidando, mesmo quando você não entende. E quando Ele guia, nada falta. Pode até parecer que está faltando algo, mas no controle de Deus tudo chega no tempo certo. O Salmo continua dizendo que Ele faz descansar em verdes pastos e te leva para águas tranquilas. Olha que detalhe forte.
Deus não só cuida do seu caminho, Ele cuida do seu descanso. Ele sabe quando você está cansado. Ele sabe quando você precisa parar. Ele sabe quando sua alma precisa respirar. E ainda diz, refrigera a minha alma. Ou seja, Ele traz alívio por dentro. E mesmo quando você passa por momentos difíceis, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso mostra que o vale existe. Mas o medo não precisa existir, porque Ele está presente. E é essa presença que nós vamos buscar agora nessa oração. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, ao final deste dia, nós entramos na Tua presença com o coração aberto. Talvez tenha sido um dia tranquilo, talvez tenha sido um dia difícil, talvez tenha sido um dia cansativo demais. Mas independente de como foi, nós estamos aqui diante de Ti. E a primeira coisa que nós declaramos é: o Senhor é o nosso pastor. Pai, nós reconhecemos que o Senhor está no controle. Mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando as coisas não saem como planejamos, o Senhor continua cuidando. E agora, Deus, nós entregamos essa noite nas Tuas mãos. Senhor, desacelera a mente dessa pessoa agora. Se os pensamentos estão acelerados, acalma. Se existe ansiedade, silencia. Se existe preocupação, tira agora. Pai, tira esse peso invisível que está dentro dela. Esse cansaço que não aparece, mas que é sentido profundamente. Senhor, assim como diz a Tua palavra, leva essa pessoa para águas tranquilas, que ela sinta paz agora. Uma paz leve, uma paz que envolve, uma paz que acalma de verdade. Pai, refrigera a alma. Se existe tristeza, cura. Se existe angústia, trata. Se existe mágoa, restaura. Alcança agora aquilo que ninguém mais vê. Alcança as emoções escondidas. Alcança as dores silenciosas. E traz alívio. Senhor, se essa pessoa passou por um dia difícil, se enfrentou pressão, se viveu momentos que mexeram com o coração, traz descanso agora. Pai, mesmo que ela esteja passando por um vale, que ela não tenha medo, que ela sinta a Tua presença, que ela perceba que não está sozinha, que essa presença seja como um abraço, como um cuidado, como um lugar seguro. Senhor, guarda essa noite. Protege contra todo mal. Protege contra inquietação. Protege contra pesadelos. Pai, envia Teus anjos agora, que eles estejam ao redor dessa pessoa, guardando, protegendo, cuidando, que esse ambiente seja tomado pela Tua paz. Senhor, que o sono venha naturalmente, sem esforço, sem ansiedade. E que amanhã seja um novo começo, um dia mais leve, um dia com mais paz. Pai, nós confiamos em Ti e declaramos: não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso pastor e nós podemos descansar. Em nome de Jesus. Amém. Guarda isso dentro de você. Você não precisa controlar tudo. Você precisa confiar. Você não precisa carregar tudo. Você pode entregar. Deus está cuidando, mesmo quando você não vê. Se essa oração falou com você, escreve agora: o Senhor é o meu pastor. Escreve com fé, porque isso é mais do que uma frase, é uma declaração de confiança. Deixa o like, se inscreve no canal Lamo da Fé e compartilha com alguém que precisa dormir em paz hoje. Porque tem muita gente cansada, mas sem conseguir descansar de verdade. E nunca esquece: quando Deus cuida de você, até a sua noite se transforma em descanso. Fica mais um pouco, porque talvez você ainda esteja tentando relaxar, mas algo dentro de você insiste em ficar ligado. Talvez seja preocupação com amanhã. Talvez seja algo que você não resolveu hoje. Talvez seja um medo silencioso. Mas escuta isso com calma. Você não precisa resolver tudo agora. Senhor, nós entregamos também o amanhã, aquilo que ainda nem aconteceu, aquilo que ainda está indefinido, colocamos nas Tuas mãos. Pai, tira essa necessidade de controle, tira essa tensão interna, tira esse medo do que pode acontecer e coloca confiança. Confiança de que o Senhor já está lá, no amanhã, cuidando de tudo. E que essa noite seja diferente. Uma noite de paz verdadeira, uma noite de descanso profundo, uma noite de renovação. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Escreve mais uma vez: o Senhor é o meu pastor. Fortalece o canal Lamo da Fé, porque aqui é lugar de paz, fé e presença de Deus. E guarda isso com você. Quando você entrega a noite a Deus, o descanso deixa de ser difícil e se torna natural. Se você sente que precisa de proteção, cobertura e paz espiritual, fica comigo até o final, porque essa oração pode trazer exatamente aquilo que você precisa hoje.
Tem dias em que não é só cansaço físico, é algo mais profundo. Uma sensação estranha, um peso no ambiente, uma inquietação que não tem explicação. E você tenta ignorar, tenta seguir, mas sente que precisa de proteção. Porque a verdade é essa: nem toda batalha é visível. Existem lutas espirituais. Existem influências. Existem ataques que não aparecem aos olhos, mas são sentidos na mente, no coração, nas emoções. E não importa se você é homem ou mulher, todos nós precisamos de cobertura espiritual. E hoje eu quero te lembrar de algo muito importante. Você não está desprotegido. Existe um Deus que guarda. Existe um Deus que livra. Existe um Deus que cobre e protege aqueles que confiam nele. Então permanece comigo, porque nós vamos orar, e eu creio que Deus vai trazer proteção sobre a sua vida. A Bíblia nos ensina que nossa luta não é apenas contra coisas naturais. Em Efésios 6:12 está escrito: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso nos mostra que existe uma batalha espiritual acontecendo, mas também nos mostra algo ainda mais importante. Deus nos dá proteção. Ele nos chama para estar firmes, para viver protegidos, para confiar que Ele é o nosso escudo. A palavra também diz que Deus é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ou seja, Ele está atento a cada passo. E hoje nós vamos declarar essa proteção sobre a sua vida. Vamos orar agora, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós entramos na Tua presença com fé, com reverência e com total dependência de Ti. Eu oro agora por cada homem e cada mulher que está ouvindo essa oração. O Senhor conhece tudo, sabe o que está acontecendo ao redor e também o que está acontecendo no invisível. E neste momento, Pai, nós clamamos por proteção espiritual. Senhor, cobre essa vida agora. Coloca a Tua mão sobre essa pessoa. Protege a mente. Protege o coração. Protege as emoções. Se existe algum ataque espiritual, se existe alguma opressão, se existe alguma influência negativa, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Pai, livra de toda armadilha, livra de toda cilada, livra de toda tentativa de desestabilizar essa pessoa. Senhor, guarda os pensamentos. Que essa mente não seja dominada por medo, ansiedade ou confusão. Que haja clareza, que haja paz. Pai, coloca uma barreira espiritual ao redor dessa vida, que nada que não venha de Ti consiga alcançar. Que todo mal seja impedido, que toda tentativa seja bloqueada. Senhor, envia Teus anjos agora, que eles estejam ao redor dessa pessoa, guardando, protegendo, livrando. Pai, guarda essa casa, guarda esse lar, guarda a família, que nenhum mal entre, que nenhuma influência negativa permaneça. Senhor, purifica o ambiente, traz Tua presença, traz Tua luz. Onde houver trevas, que a luz prevaleça. Em nome de Jesus. Pai, fortalece também o interior dessa pessoa, porque a proteção não é só externa, é interna. Que ela tenha fé, que tenha discernimento, que tenha sensibilidade espiritual, que ela saiba reconhecer o que vem de Ti e rejeitar o que não vem. Senhor, que essa pessoa caminhe em paz, sem medo, sem insegurança, sabendo que está guardada. Em nome de Jesus. Amém. Guarda isso. Você não precisa viver com medo. Existe proteção espiritual disponível. Existe cobertura. Existe cuidado de Deus. Mesmo quando você não vê, Deus está guardando. E quando Ele protege, nada pode ultrapassar. Se essa oração falou com você, escreve agora: eu estou protegido espiritualmente. Escreve com fé, porque isso é uma declaração. Deixa o like, se inscreve no canal Lamo da Fé e compartilha com alguém que precisa dessa proteção hoje. Porque tem muita gente enfrentando batalhas invisíveis e precisando de cobertura espiritual. E nunca esquece, quando Deus guarda, ninguém consegue tocar. Se você sente que está carregando um peso por dentro, seja na mente, no coração ou até no corpo, fica comigo até o final, porque essa oração pode trazer exatamente aquilo que você está precisando hoje. Tem dores que não aparecem em exame, tem feridas que ninguém vê, tem cansaços que não são físicos, são da alma, e o mais difícil é quando você tenta explicar, mas ninguém entende. Você segue a rotina, fala com as pessoas, até sorri às vezes, mas por dentro algo não está bem. Pode ser ansiedade, pode ser tristeza, pode ser um vazio, pode ser uma dor emocional que nunca foi curada, ou até uma enfermidade no corpo que tem tirado sua paz. E isso vai acumulando,
vai desgastando, vai roubando a leveza da vida. Mas hoje eu quero falar com você com toda clareza. Deus ainda cura, Deus ainda restaura, Deus ainda traz paz onde existe guerra interna. E não importa se você é homem ou mulher, forte ou sensível, calado ou expressivo. Todos nós precisamos de cura em algum nível. Então não sai daqui agora. Permanece comigo, porque nós vamos orar. E eu creio que Deus vai tocar profundamente na sua vida. A Bíblia nos mostra vários momentos em que Jesus curava, mas algo chama a atenção. Ele não tratava apenas o corpo. Ele tratava o interior. Em muitos casos, antes mesmo da cura física, vinha uma palavra de paz, porque a paz é o ambiente onde a cura floresce. Em Mateus 11:28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Olha isso. Ele não chama apenas os doentes. Ele chama os cansados, os sobrecarregados, os feridos por dentro. Isso mostra que Deus se importa com tudo, com o corpo, com a mente, com o coração, com a alma. E hoje, nós vamos levar tudo isso diante dele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós entramos na tua presença com fé, com humildade e com necessidade de ti. Eu oro agora por cada homem e cada mulher que está ouvindo essa oração. O Senhor conhece cada dor. O Senhor conhece cada ferida. O Senhor conhece cada área que precisa de cura. E neste momento, Deus, nós nos abrimos diante de ti. Pai, nós clamamos por paz. E nós clamamos por cura. Cura no corpo. Cura na mente. Cura no coração. Cura na alma. Senhor, começa pela mente. Acalma pensamentos acelerados. Silencia a ansiedade. Remove a inquietação. Tira agora todo o peso emocional. Se existe preocupação excessiva, leva embora. Se existe medo, remove agora. Se existe angústia, quebra agora. Em nome de Jesus. Pai, derrama uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que entra mesmo no meio da luta. Uma paz que acalma mesmo sem explicação. Uma paz que guarda o coração e a mente. Senhor, toca agora nas emoções dessa pessoa. Se existe tristeza acumulada, cura. Se existe mágoa, trata. Se existe ferida do passado, restaura. Pai, alcança memórias dolorosas. Alcança sentimentos escondidos. Alcança aquilo que ninguém mais vê. E traz cura. Senhor, visita também o corpo físico. Pai, nós sabemos que o Senhor tem poder para curar. Então, em nome de Jesus, traz restauração. Que essa pessoa sinta alívio. Que sinta leveza. Que sinta paz. Senhor, tira esse peso que está no peito. Tira essa pressão interna. Tira esse cansaço profundo. E coloca descanso. Pai, envolve essa pessoa agora com a tua presença, como um abraço, como um refúgio, como um lugar seguro. Que ela sinta, que ela perceba, que ela experimente a tua paz agora. E que essa cura não seja momentânea, mas profunda e contínua. Em nome de Jesus. Amém. Guarda isso no seu coração. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe cura disponível. Existe paz disponível. E Deus não ignora a sua dor. Ele vê, ele entende e ele age. Às vezes a cura começa silenciosa, mas começa. E a paz que Deus dá não depende do que está acontecendo fora. Ela começa dentro. Se essa oração falou com você, escreve agora. Eu recebo paz e cura. Escreve com fé, porque isso é uma declaração espiritual. Deixa o like, se inscreve no canal Lamo da Fé e compartilha com alguém que precisa dessa oração hoje. Porque tem muita gente sorrindo por fora, mas precisando de cura por dentro. E nunca esquece, quando Deus toca o interior, tudo começa a se alinhar por fora também. Se você está esperando uma resposta, uma notícia, uma virada, fica comigo até o final porque eu creio que algo novo pode começar a se mover a partir de agora. Tem momentos na vida em que a gente só precisa de uma boa notícia, uma ligação que mude tudo, uma resposta que traga alívio, uma porta que finalmente se abra. Porque se a gente for sincero, tem dias em que parece que só chegam notícias ruins, problemas, atrasos negativas, situações que desgastam, esperas que parecem não ter fim, e isso vai cansando o coração, vai tirando a esperança aos poucos, vai fazendo a gente pensar, será que alguma coisa boa ainda vai acontecer? E hoje, falando com você como um pastor que está diante de milhares de pessoas, eu te digo, Deus ainda libera boas notícias. Aquilo que você está esperando, aquilo que você tem orado,
Aquilo que você quase desistiu de acreditar, Deus pode transformar em testemunho. Então permanece comigo, porque nós vamos orar por respostas, por portas abertas e por boas notícias chegando na sua vida. Na Bíblia, vemos momentos em que tudo parecia perdido, até que uma notícia mudou o cenário. Uma das histórias mais marcantes é quando o povo estava cercado, sem alimento, sem esperança, e Deus libera uma palavra. No dia seguinte haveria abundância. Parecia impossível, parecia ilógico, parecia tarde demais. Mas no outro dia, a notícia chegou. A escassez virou provisão, o desespero virou alívio. E a palavra nos ensina algo poderoso. Deus pode mudar o cenário de um dia para o outro. Está escrito em Provérbios 25:25, como água fresca para a alma cansada, assim são as boas notícias vindas de uma terra distante. Presta atenção nisso. Boas notícias renovam a alma. E hoje, nós vamos clamar por isso. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro na Tua presença junto com cada pessoa que está ouvindo essa oração. Homens e mulheres, cada um esperando algo, cada um carregando uma expectativa, cada um aguardando uma resposta. Pai, o Senhor conhece cada pedido que foi feito em silêncio, cada oração feita em secreto, cada lágrima que caiu esperando uma resposta. E hoje, Deus, nós colocamos tudo diante de Ti. Senhor, nós clamamos por boas notícias na vida financeira, boas notícias na família, boas notícias na saúde, boas notícias no trabalho, boas notícias naquilo que está travado. Pai, onde houve negativa, libera resposta positiva. Onde houve atraso, libera avanço. Onde houve silêncio, libera resposta. Senhor, surpreende essa pessoa, que ela receba uma ligação inesperada, que ela receba uma mensagem que mude o cenário, que ela veja uma porta se abrindo onde antes só havia bloqueio. Pai, transforma aquilo que parecia difícil em testemunho. Se existe algum processo parado, move agora. Se existe alguma resposta atrasada, libera agora. Se existe alguma oportunidade escondida, revela agora, em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, então nós confiamos que aquilo que está sendo preparado vem da Tua mão. Pai, tira todo o desânimo, tira toda a sensação de que nada vai mudar, tira toda a incredulidade e coloca fé, coloca expectativa, coloca a esperança renovada, que essa pessoa volte a acreditar que algo bom pode acontecer. Pai, visita essa vida com notícias que tragam alegria, notícias que tragam alívio, notícias que tragam paz. E que quando essa resposta chegar, essa pessoa reconheça que foi o Senhor que fez. Porque nós sabemos, quando vem de Deus, vem no tempo certo e vem completo. Em nome de Jesus. Amém. Guarda isso no seu coração. Uma boa notícia pode mudar tudo. E Deus é especialista em virar cenários. Aquilo que hoje parece silêncio, pode se transformar em resposta. Aquilo que hoje parece atraso, pode se transformar em avanço. Aquilo que hoje parece nada, pode se transformar em algo grande. Não desiste agora, não perde a fé, porque aquilo que Deus está preparando pode surpreender você. Se você crê nisso, escreve agora. Eu vou receber boas notícias. Escreve com fé, porque isso é uma declaração. Deixa o like, se inscreve no canal Lamo da Fé e compartilha com alguém que está precisando de uma resposta, porque tem muita gente esperando uma notícia e talvez essa oração seja o começo da virada. E nunca esquece, Deus ainda escreve histórias com finais melhores do que a gente imaginava. Se você está enfrentando algo que parece impossível de resolver, fica comigo até o final, porque essa oração pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Tem situações na vida que não dependem mais de esforço. Você já tentou, já pensou, já buscou solução, já pediu conselho, já fez o que estava ao seu alcance, e mesmo assim, nada mudou. E é aí que nasce aquela sensação: não tem mais jeito. Talvez seja uma causa na justiça, um problema financeiro que só cresce, uma doença, um relacionamento quebrado, uma porta que nunca se abre, ou até algo dentro de você que ninguém vê, mas que parece impossível de vencer. E hoje, falando com você como um pastor que está olhando para milhares de pessoas agora, eu te digo com toda clareza: o impossível para você não é impossível para Deus. O limite chegou para você, mas não chegou para Ele. Então não sai daqui agora, porque nós vamos levar essa causa diante de Deus. A Bíblia nos mostra vários momentos onde o impossível parecia definitivo,
Mas Deus entrou e mudou tudo. Lembra de Lázaro? Já estava morto há 4 dias. Para os homens era o fim. Mas quando Jesus chegou, ele não perguntou se ainda havia esperança. Ele simplesmente disse: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto voltou a viver. A palavra também diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Guarda isso, nada. Não é quase nada. Não é algumas coisas. É nada. Aquilo que você olha hoje e pensa não tem saída, Deus olha e vê possibilidade. Aquilo que você chama de fim, Deus ainda pode transformar em começo. E é isso que nós vamos declarar agora. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, junto com cada pessoa que está ouvindo essa oração, homens e mulheres, cada um com a sua luta, cada um com a sua causa, cada um carregando algo que humanamente parece impossível. Pai, o Senhor conhece cada detalhe, sabe exatamente qual é o problema, sabe onde está travado, sabe onde dói, sabe o que já foi tentado e não deu certo. E agora, Deus, nós entregamos isso nas Tuas mãos. Essa causa impossível, esse problema sem solução, essa situação que já ultrapassou o limite humano. Nós colocamos diante de Ti. Senhor, onde não há mais saída, cria um caminho. Onde não há mais resposta, traz direção. Onde não há mais força, renova. Pai, entra nessa situação agora. Se for algo financeiro, abre portas. Se for algo na justiça, traz favor. Se for algo na saúde, traz cura. Se for algo emocional, traz libertação. Se for algo familiar, traz restauração. Senhor, nós sabemos que o Senhor não trabalha limitado pelas circunstâncias. Então agora, em nome de Jesus, age no impossível. Aquilo que ninguém consegue resolver, resolve. Aquilo que ninguém consegue mudar, muda. Aquilo que ninguém consegue abrir, abre. Pai, quebra toda barreira. Remove todo impedimento. Destrava tudo aquilo que está parado. Se existe algo espiritual impedindo, cai por terra agora. Se existe atraso, acelera. Se existe resistência, quebra. Se existe bloqueio, remove. Em nome de Jesus, Senhor, visita essa causa agora. Toca onde precisa ser tocado. Move pessoas, situações, ambientes. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E Pai, fortalece o coração dessa pessoa, porque o impossível cansa, desgasta, faz duvidar. Mas agora renova a fé, que essa pessoa volte a acreditar, que volte a ter esperança, que volte a confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender, que ela permaneça firme. Pai, nós não confiamos na lógica, nós confiamos em Ti. E nós declaramos: essa causa não está perdida, essa situação não terminou, essa história ainda não acabou. O Senhor ainda pode agir, e nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Escuta isso com o coração aberto. O impossível não é o fim, é o cenário perfeito para Deus agir. Quando você chega no limite, Deus começa a trabalhar além dele. Aquilo que você não consegue fazer, Deus pode fazer. E quando Ele entra na situação, tudo pode mudar. Se essa oração falou com você, escreve agora: eu creio no Deus do impossível. Escreve com fé, porque isso é uma declaração espiritual. Deixa o like, se inscreve no canal Lamo da Fé e compartilha com alguém que está enfrentando uma causa difícil. Porque tem muita gente quase desistindo, quando na verdade Deus ainda está trabalhando. E nunca esquece disso. O impossível não limita Deus. É apenas o começo de um milagre. Tem dias em que a gente acorda com força, com disposição, com clareza. Mas também existem dias em que a gente acorda diferente, pesado por dentro, com uma sensação estranha que nem dá para explicar. Tem momentos em que tudo parece tranquilo, mas de repente surge uma inquietação, um medo, uma preocupação que invade a mente sem pedir permissão. E você tenta entender de onde isso vem, tenta controlar, tenta ignorar, mas sente que precisa de algo maior. E a verdade é essa: todos nós precisamos de proteção. Não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é forte por fora, não importa se você está acostumado a resolver tudo sozinho. Existem batalhas que não são vencidas na força, são vencidas na presença de Deus. Proteção emocional, proteção espiritual, proteção física, proteção contra aquilo que vemos, e principalmente contra aquilo que não vemos. E é exatamente por isso que o Salmo 91 é tão poderoso, porque ele não é apenas um texto bonito, ele é uma declaração de dependência,
de confiança, de entrega total. Hoje nós não vamos apenas ouvir esse salmo. Nós vamos trazer ele para a nossa realidade. Nós vamos transformar essa palavra em oração viva. Então permanece comigo, porque algo está sendo alinhado dentro de você agora. A palavra começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Presta atenção nessa palavra. Habitar. Não é visitar quando precisa. Não é lembrar de Deus só quando algo dá errado. Não é buscar só nos momentos de crise. Habitar é permanecer. É viver. É fazer da presença de Deus o seu lugar constante. E quando você decide viver assim, a promessa não é confusão. Não é medo. Não é instabilidade. A promessa é descanso. E não é qualquer descanso. É um descanso que vem mesmo quando o mundo está em guerra. O Salmo continua dizendo que Deus é refúgio, fortaleza, abrigo seguro, que Ele livra do laço do passarinheiro, ou seja, das armadilhas escondidas, daquilo que foi preparado no silêncio, no invisível. Diz também que Ele livra da peste, daquilo que tenta atingir sem aviso, sem forma, sem controle humano. E tem uma parte que é muito forte. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não significa ausência de luta, mas significa presença de proteção. Significa que você pode estar no meio do caos, mas ainda assim estar guardado. E é isso que nós vamos declarar agora sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos diante da tua presença com reverência, com fé e com total dependência. Eu oro agora por cada homem e cada mulher que está ouvindo essa oração. O Senhor conhece a história de cada um, sabe o que cada pessoa enfrentou hoje, sabe o que está tirando o sono, sabe o que está gerando preocupação, sabe o que está escondido no coração. E por isso, Pai, nós declaramos, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua proteção, da Tua direção, da Tua cobertura espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nós decidimos habitar no esconderijo do Altíssimo. Não apenas visitar, mas permanecer. Que a tua presença seja o lugar onde essa pessoa vive todos os dias. Que seja o refúgio constante. Que seja o ambiente seguro. Pai, cobre agora essa vida com as tuas asas. Assim como uma mãe protege seu filho. Assim como alguém guarda aquilo que ama. Guarda essa pessoa. Protege contra todo o mal. Protege contra acidentes. Protege contra decisões precipitadas. Protege contra pessoas mal intencionadas. Protege contra ambientes perigosos. Pai, livra do laço do passarinheiro. Livra das armadilhas que foram preparadas em segredo. Livra daquilo que essa pessoa nem imagina que existe. Senhor, guarda os caminhos. Guarda os passos. Guarda as escolhas. Se houver algum caminho errado sendo preparado, interrompe. Se houver alguma decisão perigosa, bloqueia. Se houver algum lugar que não é para entrar, fecha a porta. Pai, guarda a mente dessa pessoa. Porque muitas batalhas começam na mente. Se houver medo, arranca agora. Se houver ansiedade, remove agora. Se houver pensamentos negativos, quebra agora. E coloca no lugar disso confiança. Confiança de que o Senhor está cuidando. Confiança de que o Senhor está protegendo. Confiança de que nada foge do teu controle. Senhor, que nenhum mal alcance essa vida. Que nenhuma praga chegue até esse lar. Que toda tentativa de ataque espiritual seja quebrada agora, em nome de Jesus. Pai, envia os teus anjos. Coloca anjos ao redor dessa pessoa. Na casa, no trabalho, na rua, nos caminhos. Que eles guardem em todos os momentos. Se essa pessoa estiver passando por algum perigo, se estiver em uma situação difícil, traz livramento agora. Livramento visível e livramento invisível. Senhor, que ela durma em paz. Que acorde em paz. Que caminhe em paz. Que não viva dominada pelo medo, mas guiada pela fé. E que mesmo quando não entender tudo, ela tenha certeza de que está protegida. Pai, faz do Salmo 91 uma realidade viva na vida dessa pessoa. Não apenas palavras, mas experiência diária. Que ela sinta a tua presença, que ela perceba o teu cuidado, que ela viva debaixo da tua sombra. Em nome de Jesus. Amém. Guarda isso dentro de você. Você não está sozinho e você não está desprotegido. Mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando a mente tenta te assustar, mesmo quando o cenário não ajuda, Deus continua sendo o seu refúgio. A proteção de Deus não depende do que você vê, depende de quem Ele é. E quando você decide permanecer nele, você encontra descanso que o mundo não consegue oferecer. Se essa oração falou com você, escreve agora: eu estou protegido pelo Salmo 91.
Escreve com fé, porque isso é uma declaração espiritual. Deixa o like, se inscreve no canal Lamo da Fé e compartilha com alguém que precisa dessa proteção hoje. Porque tem muita gente vivendo com medo, quando poderia estar vivendo debaixo da cobertura de Deus. E nunca esqueça, quando você está na presença de Deus, você está no lugar mais seguro que existe. Agora fica mais um pouco comigo, porque eu sinto que essa oração ainda não terminou. Tem pessoas aqui que já passaram por livramentos e nem perceberam. Situações que poderiam ter dado errado, mas não deram. Caminhos que poderiam ter levado ao pior, mas algo mudou no meio do caminho. Isso não foi sorte. Isso foi proteção de Deus. Senhor, nós reconhecemos isso agora. E pedimos, continua guardando, continua protegendo, continua livrando, continua cuidando de cada detalhe. Pai, se existe algo sendo preparado contra essa pessoa, cai por terra agora. Se existe alguma armadilha, quebra agora. Se existe alguma intenção maligna, anula agora, em nome de Jesus. Senhor, fortalece a fé dessa pessoa, para que ela não viva baseada no medo, mas baseada na Tua palavra. Que ela lembre todos os dias: eu estou debaixo da proteção de Deus. Que essa verdade se torne mais forte do que qualquer preocupação, e que a partir de hoje, ela caminhe com mais segurança, com mais paz, com mais confiança. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Escreve mais uma vez: eu estou protegido pelo Salmo 91. Fortalece o canal Lamo da Fé, porque aqui é lugar de fé, de oração e de presença de Deus. E leva essa oração para mais pessoas, porque quando alguém entende que está protegido, ela para de viver com medo e começa a viver com fé. Há lares que por fora continuam de pé, mas por dentro estão sangrando. Há mesas onde ainda existe comida, mas já não existe conversa. Há casas onde ainda mora gente, mas a união foi embora faz tempo. Há famílias que continuam no mesmo endereço, mas já não vivem no mesmo coração. E talvez seja exatamente esse o cenário que você está enfrentando agora. Brigas que se repetem, silêncios que machucam, mágoas antigas que nunca foram resolvidas, palavras que foram ditas e ainda doem até hoje, distância entre pais e filhos, frieza dentro do casamento, rupturas entre irmãos, falta de diálogo, falta de perdão, falta de presença, falta de paz. Mas hoje eu quero começar esta oração te dizendo algo com toda a autoridade da fé. Deus restaura famílias. Deus não desistiu da sua casa. Deus não acabou com a sua história. Deus não perdeu o controle da sua família. Aquilo que aos seus olhos parece fragmentado, nas mãos do Senhor pode ser reconstruído com poder, com graça e com propósito. Fica comigo até o final, porque essa oração não é apenas uma sequência de palavras. É um clamor. É um chamado ao céu. É uma súplica por restauração. E eu creio que Deus vai tocar profundamente a sua casa enquanto você ora. Meu irmão, minha irmã, família. É um projeto de Deus. Antes mesmo de existir cidade, templo, governo, sistema ou multidão, Deus pensou em família. Foi Ele quem instituiu o lar. Foi Ele quem soprou vida sobre o relacionamento. Foi Ele quem desenhou a união entre gerações. Por isso, quando a família entra em crise, não estamos lidando apenas com um problema emocional. Estamos diante de uma área que carrega valor espiritual. O inimigo sabe que, quando a família é ferida, muita coisa ao redor também enfraquece. Mas a boa notícia é que Deus ainda visita casas quebradas. Deus ainda entra em ambientes tensos. Deus ainda faz o que parecia impossível. Talvez alguém da sua família se afastou. Talvez a confiança foi quebrada. Talvez a convivência ficou pesada. Talvez existam feridas abertas há anos. Talvez você esteja orando sozinho por pessoas que parecem nem querer mudança. Mas hoje nós vamos apresentar isso ao Senhor. Porque quando Deus entra em uma casa, até o que parecia perdido pode ser restaurado. Respire fundo, abra o seu coração e receba esta oração como semente viva sobre a sua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 107:1. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença com temor, com fé e com esperança. Eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração e também a família dela. Tu sabes quem está quebrado por dentro. Tu sabes onde a dor começou. Tu sabes quais palavras feriram.
Tu sabes quais situações abriram feridas profundas dentro do lar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela restauração da família. Visita agora essa casa. Entra nesse lar. Entra nesse relacionamento. Entra no quarto, na sala, na cozinha, na mesa, nos corredores, nos sentimentos escondidos, nas lembranças dolorosas, nas conversas que nunca aconteceram, nos pedidos de perdão que nunca foram feitos. Senhor, se houve separação emocional, restaura. Se houve afastamento físico, restaura. Se houve traição, restaura com justiça, cura e verdade. Se houve briga constante, traz paz. Se houve palavras duras, traz arrependimento. Se houve orgulho, derruba o orgulho agora. Se houve frieza, sopra novamente o teu amor. Pai, toca nos corações dos pais. Toca nos corações das mães. Toca nos corações dos filhos. Toca nos corações dos irmãos. Toca nos corações dos cônjuges. Toca em cada geração dessa família. Que o Senhor visite os mais velhos e os mais novos. Que o Senhor alcance quem está dentro da casa e quem está longe dela. Que o Senhor toque naquele que saiu, naquele que se afastou, naquele que fechou o coração, naquele que já não conversa, naquele que só responde com frieza, naquele que carrega mágoas antigas. Pai, quebra agora toda corrente de divisão, quebra toda raiz de contenda, quebra toda palavra maldita que foi lançada sobre esse lar, quebra todo ciclo de ofensa, de desrespeito, de abandono, de silêncio, de desprezo e de desunião. Em nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de divisão familiar. Eu rejeito toda obra do inimigo dentro da casa. Eu rejeito toda tentativa de destruir o que o Senhor construiu. Senhor, levanta novamente os alicerces. Onde houve rachadura, traz reparo. Onde houve destruição, traz reconstrução. Onde houve perda de confiança, traz cura. Onde houve distância, traz aproximação. Pai, ensina essa família a falar com mansidão. Ensina essa família a ouvir com paciência. Ensina essa família a perdoar de verdade. Porque muitas vezes a família não se destrói por um grande evento, mas por pequenas feridas acumuladas, por mágoas engolidas, por palavras não tratadas, por orgulho alimentado ao longo do tempo. Hoje nós entregamos tudo isso a Ti. Acolhe o que está ferido, restaura o que foi quebrado, cura o que foi escondido, transforma o que parecia sem solução. Senhor, se existe alguém na família preso ao ressentimento, visita agora. Se existe alguém que não consegue liberar perdão, visita agora. Se existe alguém que já desistiu do relacionamento, visita agora. Se existe alguém se sentindo rejeitado, visita agora. Se existe alguém carregando trauma de infância, visita agora. Pai, alcança as lembranças, alcança as emoções, alcança os lugares mais profundos da alma, porque muitas dores dentro da família começam muito antes da discussão atual. Elas vêm de feridas antigas, de ausências antigas, de palavras antigas, de histórias que nunca foram curadas. Mas hoje, em nome de Jesus, nós clamamos por cura. Cura na relação entre pais e filhos. Cura na relação entre marido e esposa. Cura na relação entre irmãos. Cura em toda a estrutura familiar. Pai, eu oro para que os familiares que estão afastados sejam reconciliados. Eu oro para que o orgulho caia por terra. Eu oro para que o coração amoleça. Eu oro para que a dureza suma. Eu oro para que a misericórdia de Deus alcance cada membro dessa família. Senhor, onde houver casamentos em crise, entra com restauração. Onde houver união ameaçada, entra com proteção. Onde houver distância emocional, entra com reconexão. Onde houver suspeita, entra com verdade. Onde houver traição, entra com cura e com direção. Onde houver violência verbal, entra com silêncio santo. Onde houver violência emocional, entra com libertação. Pai, que nenhuma casa que está ouvindo esta oração continue da mesma forma. Que nenhuma família permaneça presa naquilo que a tem machucado. Que o Teu Espírito Santo comece agora um mover de cura profunda. Senhor, visita também os lares marcados por luto. Famílias que perderam alguém. Famílias que ficaram com uma cadeira vazia. Famílias que nunca mais foram as mesmas depois da dor. Famílias que ainda choram em silêncio. Deus de consolo, abraça essas pessoas agora. Deus de misericórdia, sustenta esses corações. Deus de paz, visita essas memórias. Que a dor não se transforme em amargura. Que a saudade não destrua a fé. Que a ausência não roube a esperança. Que a lembrança não paralise o futuro. Senhor, onde houver filhos distantes da presença de Deus, traz de volta. Onde houver rebeldia, quebra. Onde houver vícios, liberta. Onde houver escolhas erradas, corrige com amor. Onde houver caminhos tortuosos, traz arrependimento e retorno. Pai, eu clamo pela salvação dentro das famílias, porque restauração de verdade não é apenas voltar a falar, é voltar a amar,
É voltar a respeitar. É voltar a caminhar juntos. É voltar a viver debaixo da presença do Senhor. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Esta família pertence ao Senhor. Esta história pertence ao Senhor. Este casamento pertence ao Senhor. Esses filhos pertencem ao Senhor. Esses pais pertencem ao Senhor. Esses irmãos pertencem ao Senhor. Nada do que o inimigo plantou permanecerá. Nada do que a divisão construiu vai resistir à tua presença. Nada do que a mágoa levantou vai ser maior do que a tua graça. Pai, eu te peço, entra como restaurador, entra como curador, entra como pacificador, entra como defensor, entra como Senhor da casa. Que a tua paz governe esse lar, que a tua presença ocupe esse ambiente, que a tua verdade organize aquilo que está confuso, que a tua luz revele o que precisa ser tratado, que o teu amor cubra multidão de pecados, cure feridas e traga reconciliação. Em nome de Jesus, eu determino que esta família não será destruída. Eu determino que esta casa não será entregue à ruína. Eu determino que este lar verá a mão de Deus. Eu determino que a restauração virá. Senhor, que até quem está longe sinta vontade de voltar. Que até quem se fechou sinta vontade de conversar. Que até quem se endureceu sinta vontade de perdoar. Que até quem desistiu sinta vontade de tentar de novo. Pai, abre caminhos de reconciliação. Abre portas para conversas sinceras. Abre espaço para pedidos de perdão. Abre espaço para abraços. Abre espaço para oração em família. Abre espaço para recomeço. Eu oro para que nesta casa haja novamente mesa com paz, mesa com diálogo, mesa com respeito, mesa com presença, mesa com união, porque quando Deus restaura a família, Ele não apenas tapa rachaduras, Ele faz nascer algo novo no lugar da dor. E eu declaro sobre o seu lar, haverá cura, haverá retorno, haverá reconciliação, haverá recomeço, haverá paz. Agora, antes de encerrar, eu quero fazer uma última declaração sobre a sua família. Senhor, eu entrego esta casa nas tuas mãos. Eu entrego cada relacionamento quebrado. Eu entrego cada coração ferido. Eu entrego cada palavra não dita. Eu entrego cada lágrima escondida. Eu entrego cada conflito. Eu entrego cada silêncio. Eu entrego cada memória. Eu entrego cada distância. E eu profetizo restauração sobre esta família. Profetizo cura. Profetizo reconciliação. Profetizo amor renovado. Profetizo unidade. Profetizo paz. Que o que estava afastado se aproxime. Que o que estava frio se aqueça. Que o que estava quebrado seja restaurado. Que o que parecia impossível seja alcançado pela graça de Deus. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Minha família será restaurada. Deixe o like, compartilhe com alguém da sua casa e se inscreva no canal Clamo da Fé. Porque aqui nós cremos no poder da oração e no Deus que restaura famílias. E não esqueça, quando Deus entra na casa, a dor não tem a palavra final. O amor de Deus sempre pode recomeçar a história. Há lares que ainda respiram, mas já não vivem. Há famílias que ainda se encontram, mas já não se conectam. Há relações que continuam existindo, mas perderam o sentido, a leveza, o cuidado. E talvez você esteja lutando exatamente contra isso. Tentando manter algo que já está desgastado. Tentando sustentar algo que já está ferido. Tentando acreditar em algo que parece cada vez mais distante. Mas escuta isso com fé. Deus ainda restaura o que parece impossível. Senhor, continua operando nesta família. Não para agora. Não interrompe o teu agir. Alcança o invisível. Alcança o profundo. Alcança aquilo que ninguém consegue tocar. E sopra a vida novamente. Pai, transforma o ambiente dessa casa. Que a presença do Senhor seja sentida. Que a paz volte a governar. Que o amor volte a ser praticado. E que essa família seja um testemunho vivo da tua restauração. Se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Escreve novamente. Minha família será restaurada. Fortalece o canal Clamo da Fé, porque aqui é lugar de oração, de fé e de transformação. E guarda isso no coração. O que Deus restaura, ninguém destrói. Escuta isso com atenção. Se o seu coração está cansado, se a sua mente não para, se você deita e o corpo até tenta descansar, mas a sua cabeça continua acelerada, então essa oração é para você. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu sei que existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de muita gente que está me ouvindo agora. Tem pessoas aqui que não estão chorando por fora, mas estão quebradas por dentro. Tem gente que está funcionando no automático, mas por dentro está exausto. Tem gente que está rodeado de pessoas, mas se sente completamente sozinho, e talvez seja exatamente esse o seu caso.
Uma ansiedade que não dá trégua. Uma inquietação constante. Um aperto no peito que aparece do nada. Pensamentos que não param. Cenários que você cria. Medos que te prendem. Mas eu quero te dizer algo muito claro. Isso não veio de Deus. Porque a paz que Deus tem para você não depende das circunstâncias. Não depende de tudo estar resolvido. É uma paz que vem de dentro, que sustenta, que guarda, que acalma mesmo quando o mundo ao redor está em guerra. E hoje, essa paz vai começar a tomar conta da sua alma. Então fica comigo. Não sai daqui agora, porque eu creio que, enquanto essa oração estiver sendo feita, algo vai acontecer dentro de você. Respira fundo e se prepara. Teve um momento na Bíblia em que os discípulos estavam dentro de um barco, no meio de uma tempestade violenta. O vento era forte, as ondas batiam com força, e tudo indicava que eles não iam suportar. Era desespero, era medo, era sensação de perda total de controle. Mas dentro daquele mesmo barco, estava Jesus. E enquanto tudo estava em caos, ele estava dormindo. Isso parece estranho, mas na verdade é profundo. Porque a paz de Jesus não era definida pelo ambiente, era definida por quem ele é. E quando os discípulos desesperados clamaram, Jesus se levantou e disse apenas uma frase: "Paz, aquieta-te." E naquele instante tudo parou. O vento cessou. O mar se acalmou. Agora entende isso. Quando Jesus libera a paz, até o caos obedece. E hoje, ele quer liberar essa mesma palavra sobre a sua vida. A palavra diz em João 14:27, "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá." Ou seja, não é uma paz frágil. Não é uma paz momentânea. Não é uma paz que depende das circunstâncias. É uma paz que permanece. E é essa paz que nós vamos buscar agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos agora na Tua presença com reverência, com fé e com total dependência de Ti. E eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa oração aqui no Clamor da Fé. Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada mente. O Senhor conhece cada batalha interna que ninguém mais vê. E nesse momento, Deus, nós pedimos algo essencial. Paz. Não uma paz superficial, mas uma paz profunda, verdadeira, transformadora. Pai, visita essa alma agora. Entra onde ninguém consegue entrar. Toca onde ninguém consegue tocar. Organiza aquilo que está em desordem. Senhor, acalma essa mente agitada. Silencia esses pensamentos acelerados. Remove essa ansiedade constante. Tira esse peso invisível que tem roubado a alegria dessa pessoa. Pai, tem gente aqui que está cansada de pensar demais. Cansada de se preocupar. Cansada de tentar controlar tudo. Mas hoje, em nome de Jesus, nós entregamos. Entregamos o que não conseguimos resolver. Entregamos o futuro. Entregamos o medo. Entregamos a ansiedade. E confiamos que o Senhor está no controle. Senhor, desacelera essa mente agora. Desacelera esse coração. Que essa pessoa sinta algo diferente. Como se um peso estivesse sendo retirado agora. Como se uma pressão estivesse saindo do peito. Pai, derrama a Tua paz. Como um rio que invade o coração. Como um abraço que envolve. Como um descanso que chega sem explicação. Derrama a Tua paz. Se existe ansiedade, leva agora. Se existe medo, remove agora. Se existe angústia, quebra agora. Em nome de Jesus. Senhor, quebra todo o ciclo de pensamentos negativos. Quebra toda inquietação constante. Quebra toda opressão emocional. E estabelece Tua paz. Uma paz que guarda. Uma paz que protege. Uma paz que sustenta. Uma paz que permanece. Pai, ensina essa pessoa a descansar em Ti. A confiar mais. A soltar o controle. Porque muitas vezes a falta de paz vem da tentativa de controlar tudo. Mas hoje nós descansamos em Ti. Senhor, entra nas áreas que estão gerando inquietação. Se é família, traz paz. Se é financeiro, traz paz. Se é emocional, traz paz. Se é passado, cura. Se é futuro, acalma. Pai, envolve essa pessoa agora com a Tua presença. Que ela sinta. Que ela perceba. Que ela experimente essa paz. Agora, igreja, ora comigo com fé como um só coração. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos por paz. Paz na mente, paz no coração, paz na alma. Pai, fala agora, aquieta-te. E que tudo que está em desordem se acalme. Toda a ansiedade sai, todo medo sai, toda a angústia sai. Em nome de Jesus, nós declaramos, essa mente será um lugar de paz. Esse coração será um lugar de descanso. Senhor, envolve essa pessoa agora, como um refúgio, como um abrigo, como um lugar seguro.
Se essa oração falou com você, escreve agora nos comentários. Minha alma está em paz. E escreve com fé. Deixa o like, se inscreve no canal Clamor da Fé e compartilha com alguém que precisa dessa paz. Porque tem muita gente precisando respirar de novo, viver de novo, descansar de verdade. E nunca esqueça, quando Deus acalma o seu interior, nenhuma tempestade do lado de fora consegue te destruir. Agora permanece comigo mais um pouco, porque eu sinto que Deus ainda quer tocar mais fundo. Talvez você já tenha tentado encontrar paz em muitas coisas. Distrações, pessoas, ocupações, até mesmo tentando ignorar o que está sentindo. Mas nada resolveu de verdade, porque a paz que a alma precisa, só Deus pode dar. E agora, mais uma vez, nós nos colocamos diante dele. Senhor, continua a tua obra nessa vida. Não para agora, Deus. Vai mais fundo. Alcança aquelas áreas escondidas, aquelas feridas antigas, aqueles pensamentos que voltam de madrugada. Pai, cura memórias que ainda doem. Liberta de pensamentos que aprisionam. Tira essa sobrecarga emocional. Se existe culpa, remove. Se existe arrependimento, trata com graça. Se existe dor, cura com teu amor. Senhor, que essa pessoa sinta agora um alívio verdadeiro, um descanso real, uma paz que ela não sentia há muito tempo. Que a respiração fique mais leve, que o coração fique mais tranquilo, que a mente desacelere, porque o Senhor está presente agora. Pai, eu oro para que essa paz permaneça depois que essa oração terminar. Que ela acompanhe essa pessoa durante o dia, durante a noite, nos pensamentos, nas decisões. Que essa paz vire um estado constante. E se a ansiedade tentar voltar, que essa pessoa lembre, ela não precisa aceitar, porque a paz do Senhor já foi liberada. Senhor, guarda essa mente, guarda esse coração, guarda essa vida, e transforma completamente o interior dessa pessoa. Agora, mais uma vez, com autoridade espiritual. Senhor, nós clamamos, libera paz, libera descanso, libera leveza. Em nome de Jesus, todo o peso sai, toda a opressão sai, toda a ansiedade sai, e a paz de Deus entra, permanece e governa. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Escreve novamente, minha alma está em paz. E se essa oração te tocou, fortalece esse canal Clamor da Fé, porque aqui é lugar de buscar a presença de Deus todos os dias. Compartilha essa oração, porque alguém pode estar precisando exatamente disso agora. E guarda essa verdade com você. A paz que Deus te dá, o mundo não pode tirar.